Então, Capsu, e nós vamos falar agora das respostas. Pois é, rapaz, hoje todo mundo resolveu responder ao Musk, né, o pessoal da esquerda, né? O Lula respondeu ao Musk sem citar o Musk, não teve coragem de falar o nome do Musk. O Alexandre de Moraes, cara, eu achei que o Alexandre de Moraes ia se ater ao rigor do cargo e não iria falar nada, mas o Alexandre de Moraes respondeu ao Musk também, cara, da maneira mais patética possível. Vamos ver aqui. E por final, o Felipe Neto, que foi o alvo aqui do Twitter Files Brasil 2, também respondeu ao Elon Musk dizendo que, ai, que novidade, todo mundo já sabia disso e não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, a verdade seja dita, de todas as três respostas, a resposta do Felipe Neto foi a mais coerente, porque ele entende a linguagem da internet, verdade seja dita. O Lula ficou nessa de não posso citar o Elon Musk, não posso citar o nome dele, aí fica uma coisa meio covarde, né? Pô, tu tá atacando o cara, pelo menos cita o nome do cara, né? Que história é essa? E o Alexandre de Moraes ficou naquela posição estranha, porque um juiz não deveria emitir opinião desse jeito, né? Não se espera isso de um juiz, né? Mas ele se viu obrigado a isso. Por que o Elon Musk, com todas as alternativas que ele tem diante da lei, ele pode mandar, meu amigo, ele não precisa falar nada não, não precisa convencer ninguém não. Ele é que decide. Por que ele resolveu tentar convencer as pessoas? É aquilo que eu falo para vocês. O jogo está perdido para esse pessoal. Eles estão desesperados. Essa notícia foi sugerida por Sapo Asfaltado, República Democrática do Xandão Nistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Lula fez uma resposta dele aqui, aliás, a segunda resposta do Lula, porque o Lula já tinha falado do Elon Musk, né, sem citar o nome do Elon Musk. O primeiro vídeo do Lula falava não porque tem empresário que tenta botar foguete em órbita, botar foguete na Lua, e que deveria gastar dinheiro com floresta e não sei o que lá. Ô Lula, você deveria deixar as pessoas gastarem o dinheiro delas com o que elas quiserem, ao invés de você roubar o dinheiro dos brasileiros para fazer a sua corrupção, né? E com relação a tentar fazer foguetes, eu não sei se o Lula sabe, mas o Elon Musk faz foguetes com muito sucesso, inclusive foguetes que dão ré, uma coisa impressionante que nunca se viu. A SpaceX é hoje a principal empresa para colocação de satélites em órbita na Terra, inclusive os satélites brasileiros, cara, você já contratou ele para fazer isso, né? Mas enfim, isso aí foi a primeira resposta dele. Agora ele respondeu de novo. Muito estranho o papo dele, um negócio sem sentido nenhum, um papo de não porque o Elon Musk nunca plantou um pé de capim. Que coisa estranha, né? Eu não sei, de onde eu venho, se fala pé de manga, pé de jaca, pé de maçã, pé de banana. Agora, pé de capim? Nunca ouvi falar essa expressão, né? Mas enfim, eu não entendo tanto de capim assim não. O Lula deve entender mais de capim do que eu, então eu deixo os especialistas falarem. Vamos considerar que sim, existe pé de capim e o que ele falou faz sentido, né? Mas olha só, vamos ouvir o que o Lula falou para a gente entender a resposta do Lula nesse contexto, né? Que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros. Ou seja, o empresário americano, o extremismo de extrema direita. É muito engraçado como esse pessoal da extrema esquerda, né? Que eles acham qualquer coisa um pouquinho menos à esquerda do que ele, já é extrema direita, não sei o que lá. Aí o Lula mandou um extremismo da extrema direita, não sei o que lá, que o Elon Musk nunca produziu um pé de capim e acha que pode criticar os ministros da Suprema Corte aqui. E, bom, é uma resposta que, cara, não tem nada nisso daí, né? Porque a verdade é a seguinte, o Elon Musk sim produziu coisa pra caramba aqui no Brasil. O Lula talvez não saiba disso, mas o interior do Brasil tá cheio de Starlink. Cheio de Starlink. É o melhor provedor de internet para quem mora no campo, é a Starlink do Elon Musk. O cara tá vendendo isso igual pipoca quente em dia de cinema. E isso é que eu falo para vocês, esse negócio é o tipo da coisa que é bom para os dois lados, né? O Elon Musk lucra com isso, mas ele fornece um serviço que não havia no Brasil. No Brasil você tinha alguns satélites já que atendiam o interior do Brasil, mas a conexão era ruim, era limitada, você falava, a velocidade era pequena, tinha um lag enorme, a demora era enorme, você não conseguia jogar um jogo, por exemplo, jogar joguinho era impossível, falar no telefone era impossível, ou impossível não, é muito difícil, mas era complicado, né?
Agora, com a Starlink, não, cara, é tudo rápido, é igual a internet normal, a internet que você tem na cidade grande, você consegue no interior de qualquer lugar do Brasil, né? Então, sim, o Elon Musk fez um bocado pelo Brasil. Diga-se de passagem, Lula, fez muito mais do que você, que não fez porcaria nenhuma pelo Brasil. Nunca trabalhou de verdade na vida, nunca produziu nada de fato no Brasil. Viveu a sua vida inteira como funcionário público, como político, só roubando o imposto das pessoas, né? Nunca produziu uma agulha que fosse de benefício para o povo brasileiro. Elon Musk fez muito mais do que o Lula, né? E o Lula só consome, talvez, capim, né? Enfim, essa foi a resposta do Lula. Uma resposta que a plateia dele aplaudiu aqui, lógico, né? Porque, né, é a plateia dele, né? Mas não disse nada com nada, né? E pior, ficou uma coisa meio covarde. O Lula já é a segunda vez que ele responde ao Elon Musk sem citar o Elon Musk. Ou seja, é covardia isso, né? Eu concordo que quando você vai fazer uma coisa genérica sobre empresários americanos em geral, ok. Vai estar na cara que nesse caso ele está falando do Elon Musk, né? Não está falando de outros empresários americanos, é um cara específico. Fala o nome do sujeito, porra, não tem outro jeito, né? Enfim, ficou estranha essa resposta do Lula, sinal de quem não sabe responder, né? Agora, eu achei a pior resposta de todas a do Alexandre de Moraes, né? Aqui, essa conta aqui, Diligente Denizen, tá colocando aqui que, olha só, o medo tá bem aparente na linguagem corporal do Alexandre de Moraes, e ele fala sobre alien, não sei o que lá. Bom, outras pessoas estão contestando isso, tá? Porque alienígena, que foi o termo que o Alexandre de Moraes usou, é um termo do direito, tá? Então, assim, se fala mesmo alienígena para dizer estrangeiro, né? Até lá nos Estados Unidos você já deve ter visto, né? O próprio, aquele filme Men in Black faz uma brincadeira com isso. No início do filme, quando chegam os mexicanos, bem no início do primeiro Men in Black, né? E o pessoal chama de alienígenas, porque esse é o termo que se usa para estrangeiros mesmo no direito, né? De qualquer forma, vamos ouvir aqui o Alexandre de Moraes e depois eu faço as minhas observações sobre a resposta do Alexandre de Moraes. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não, só um parênteses aqui. É lógico que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, até porque palavras não agridem ninguém. Você pode falar qualquer coisa que você não agride ninguém. Só na cabeça desses socialistas que eles é que estão errados ao associar agressão com palavras. Não tem. O máximo que você poderia agredir alguém com palavras é se você gritar muito alto no ouvido da pessoa qualquer coisa, aí você está agredindo o tímpano dela, alguma coisa assim, mas a verdade é que não, a palavra não te agride, meu amigo. Se você não gostou da palavra, você ignora a palavra. Você não é obrigado a ouvir a palavra, a ouvir o xingamento, nada disso. E se a pessoa falar e você ouvir, deixa pra lá, ignora. Sempre tem a opção de ignorar qualquer xingamento que seja. Não existe agressão por palavras. E essa é a origem do erro, porque começou essa coisa toda nessa ideia do Alexandre de Moraes, não que eu estou sendo agredido porque as pessoas não gostam de mim, as pessoas me criticam, isso é agressão. Não, isso é crítica. As pessoas estão te criticando, Alexandre de Moraes, elas não estão te agredindo. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio. Não, olha só, ódio é uma coisa natural no ser humano. Esse negócio de dizer que não pode proliferar ódio, não pode expressar ódio, isso é uma idiotice. De novo, estão querendo mudar o significado da palavra. Todo mundo tem o direito de odiar quem quer que seja, quem quer que tenha vontade. Ódio não é proibido, você não pode usar agressão. Pegar esse ódio e transformar isso em agressão, isso é uma falha. Não, isso não pode. Agressão sim é proibido. Agora, ódio, cara, tem um monte de gente que odeia um monte de gente por aí. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes odeia um monte de gente também pelas atitudes que ele tem tomado recentemente, né? Do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. Ah, isso é um ponto importante, Alexandre de Moraes. E você sabe que você é acusado de ser um tirano, né? E aí, qualquer pessoa que te defender vai estar defendendo a tirania? É desse jeito que funciona a coisa? Ou é só tirania quando as pessoas usam a força de fato para fazer valer as suas coisas? Porque o que a gente está vendo é isso. Você acusa Bolsonaro e muitos seguidores dele de defenderem a tirania, sendo que Bolsonaro, coitado, tá aí, né, lutando para não ser preso no final das contas, não tem poder nenhum, nunca teve poder de sacanear ninguém no final das contas. Ao passo que você... E talvez, presidente, alguns alienígenas não...
Ele está falando com o presidente do STF, tá, o Barroso, né? E talvez alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de... A gente está repetindo aqui. Ou seja, o alienígena que ele falou, essa aí foi a resposta dele para o Elon Musk. Por que isso me surpreendeu? Porque eles, cara, isso daí foi uma coisa horrível, né? Porque ele está emitindo uma opinião dele nisso daí, ao dizer que não, que os alienígenas que estão aí, que ele está falando do Elon Musk, coisa e tal. De novo, gente, alienígena é um termo do direito normal, isso não é o problema. O problema é o jeito, é o fato dele falar. O correto para um juiz seria falar nos autos, né? Mas ele errou até naquela decisão que ele tomou nos autos, porque ele tomou uma decisão estapafúrdia de botar o Elon Musk no inquérito, de investigar, não sei o que lá, sendo que o Elon Musk não fez nada. Ele não fez nada. Isso daí foi a grande coisa, né? Ou seja, ele desobedeceu alguma ordem? Até aqui não desobedeceu ordem nenhuma. Ele falou que iria desobedecer. Ele reclamou de coisas do passado que o STF pediu e que estariam contra a lei, mas desobedecer a ordem ele não desobedeceu. Aí, ou seja, o que está acontecendo nessa história toda? O que está acontecendo é isso. Está ficando claro para todo mundo, para a grande maioria da população brasileira, que, como eu disse, todo mundo é libertário. O pessoal está vendo que isso daqui é censura de fato, que o Alexandre de Moraes está sendo agressivo contra alguém que, bem dizer, não fez nada. Ao contrário, a Rede Globo, né, os jornais, a imprensa brasileira de forma geral, batendo no Elon Musk de graça, assim, do nada, né? E de novo, a antena da Starlink tem um monte de gente que usa. O X tem um monte de gente que usa no Brasil. Um monte de gente já tem alguma interação com Elon Musk, talvez sem saber, coisa e tal, mas já tem uma interação. E agora tá vendo o governo brasileiro brigando com o cara e não sei o que lá, e reclamando, né? Ficou muito estranho para isso. É o que eu falo, eu não esperava que o Alexandre de Moraes fosse responder. O fato dele responder me dá uma amostra do desespero que eles estão lá no STF. Porque se fosse uma situação normal, se fosse qualquer outra pessoa, se fosse o Bolsonaro, não, meu amigo, vai falar no processo ali, ó, não vou falar nada não, vou dar a decisão no processo. Faz o que você quiser aqui que eu faço o que eu quiser aqui. Enfim, o Gilmar Mendes ainda mandou aqui que não, porque a reação, Gilmar reage a Musk e diz que Moraes enche de orgulho a nação brasileira. O Gilmar Mendes, você não tem o direito de falar pela nação brasileira, tá? Você não foi eleito. Na verdade, ninguém votou em você, tá? Para dizer o que é a opinião da nação brasileira, você tem que consultar os brasileiros. E pela última pesquisa da Quaest, aí, que é um instituto de pesquisa da esquerda, a maior parte dos brasileiros considerou que o Musk está certo e o Alexandre de Moraes está errado nessa história. Então é isso daí, não diz não, tá? Bom, o Felipe Neto respondeu também, o que demonstra o nervosismo do Felipe Neto, que ele respondeu 2 vezes em seguida aqui. Primeiro ele fez esse tweet aqui, ó, tic-tac pra mim. Vou ser preso por pedir o banimento no Twitter do criminoso foragido da justiça Alan dos Santos. E aí lembrando que foi o Alan dos Santos que o tweet do Christian Eriksen, coisa e tal, aquela história tudo que a gente falou já no Twitter Files 2. E só que a história aqui é a seguinte, não, você não vai ser preso, Felipe Neto, ninguém está pensando em prender. Aliás, isso nos diferencia. Vocês querem prender a gente por opinião. Nós não queremos prender ninguém, não. Você pode falar as besteiras que você quiser. O que a gente está fazendo aqui é desmascarando, é mostrando como é que quem está por trás disso daqui são interesses pessoais mesmo. Nunca teve defesa de opiniões ou de coisa e tal, de liberdade de expressão. Não, é puramente interesse seu que, por exemplo, censurou o Alan dos Santos e, quiçá, outras pessoas, né? Eu estava falando respondendo ao Monark, um tweet do Monark, o Monark falou, pô, caramba, esse negócio todo... E eu fiquei pensando, será que não foi o Felipe Neto que começou essa história toda contra o Monark? Porque vocês lembram, a coisa toda com o Monark começou primeiro com uma campanha de mídia para cancelar o Monark, lá no Flow Podcast, a história do nazismo, que não tem lógica nenhuma. O Felipe Neto tinha capacidade de fazer isso e tinha interesse. Por quê? Porque o Monark é um concorrente do Felipe Neto. Né? É uma pessoa que é tão bom comunicador quanto o Felipe Neto. E aí estava a favor da liberdade de expressão naquela época já o Monark. Então, não pode. O Felipe Neto, eu não duvido nada, deu um jeito de queimar o Monark. Eu não sei não, eu tenho vontade de investigar isso daí. Eu acho que talvez isso daí tenha uma ligação nessa história aí do Felipe Neto com o Monark. E depois continuou
perseguindo o monarca, e talvez até através do STF, porque agora a gente viu que o STF, o TSE e o Felipe Neto estão jogando juntos, é tudo mesmo time, né? Um pede favor para o outro, né? Eu sempre achei estranho essas decisões do STF contra o monarca, porque tem muito pouco elemento ali, né? Não tem muita lógica isso. Faz muito mais sentido se for um pedido do Felipe Neto para o pessoal do STF. Faz muito mais sentido. Não duvido nada que essa perseguição toda ao monarca, na verdade, seja o Felipe Neto por trás, hein? Precisaria ter as correspondências dos outros meios sociais, né? Do YouTube e de outras assessorias. E eu não duvido não que a gente vai conseguir isso mais adiante, né? Bom, aqui de novo, ó. Tem um certo bilionário incomodado comigo. Tá aqui a versão mais curta, Elon Musk, um ícone de merda aqui, emoji de merda, né? Enfim, não tem grandes problemas isso daqui, porque, né, o que mostra só ele ter feito 2 tweets em seguida respondendo, ele está incomodado, porque ele entendeu o problema, né? O problema, de novo, não, ninguém vai prender o Felipe Neto, ninguém vai fazer nada com ele, não. Mas ficou claro para o pessoal que tem treta por aí, né? E o Felipe Neto, que já está envolvidíssimo com Sleepygiants para desmonetizar o Twitter, as empresas começam a olhar para isso daqui e falar, ah, caramba, então tem mais coisa por trás desse negócio, né? Tem mais história por trás disso aí. Será que vale a pena eu amarrar meu burro nesse poste, né? Enfim, essa é a história. As respostas dos 3 foram fraquíssimas, do Felipe Neto menos pior. A do Alexandre de Moraes foi trágica, o fato dele ter respondido meramente já mostra um certo grau de desespero, né? Porque o que eu falo, o Alexandre de Moraes deveria ter todos os instrumentos na mão. Por que ele precisa responder o Elon Musk? Por que ele precisa responder o cara, né? Falar pro cara? Não tem por que ele fazer isso, né? Só o desespero. E o desespero faz sentido quando você lê essa coluna aqui, ó, do Ronaldo Lemos. O cara é esquerdista, mas o que ele fala aqui é a mais pura verdade. Ele fala que o Elon Musk deu um drible da vaca na galera. Por quê? Porque aqui, ó, ele jogou uma casca de banana para os brasileiros e o Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo, a imprensa, a sociedade civil atravessaram a rua só para ir pisar na casca de banana e escorregar nela. Por quê? Porque o Elon Musk falou que iria descumprir ordem, mas não descumpriu ordem nenhuma. Até aqui não descumpriu nada. Então ficou toda essa reação do Lula, do Alexandre de Moraes, e não sei o que lá, e de um monte de gente. Por quê? O que está acontecendo? O que ele atacou vocês, afinal, né? Eu já tinha mencionado isso. Aquela decisão do Alexandre de Moraes num domingo à noite, cheia de caps lock, não sei o que lá, botando o Elon Musk no inquérito das fake news e coisa e tal. Uma coisa meio desesperada, né? Agora, o que ele fala aqui, o correto deveria ser, nossas instituições deveriam ter ignorado solenemente as ameaças do Musk. Se ele cruzasse de fato a linha e descumprisse ordens judiciais, o que não aconteceu, as consequências deveriam ter sido legais, dadas no processo. É o que eu estou falando. O fato do Alexandre de Moraes ter respondido, isso deu combustível para a coisa, né? O Elon Musk está jogando esse pessoal, e está jogando muito bem. O Elon Musk não é bobo, né? Ninguém chega na posição do Elon Musk. Você acha que o quê? Você acha muito esperto? Você acha que não tem gente muito mais esperta que você que já não tentou sacanear o Elon Musk? Já teve um monte de gente. Você acha que o Alexandre de Moraes é o primeiro adversário do Elon Musk? Não, não é, meu amigo. O cara já enfrentou gente muito maior que o Alexandre de Moraes, comeu e cuspiu o osso, né? Enfim, e aí ele fala aqui, ó, o resto acabou que ficou todo mundo respondendo. Todo mundo foi levado para o tribunal da internet. E lá o Elon Musk é rei, é verdade, é isso aí. E o pior, olha só, vejam os estragos. Em 4 dias, com seus tweets, ele conseguiu a demissão do relator da fake news. Pois é, o pessoal fez uma força danada para votar o projeto das fake news. O que o Lira falou? Não vou votar não, jogou fora o Orlando Silva de forma sumária, né? E também conseguiu que o presidente da Câmara trabalhasse para ele, criando essa comissão especial, apesar de que isso daqui já né, não acho tão bom assim, né? Colocou o Supremo para trabalhar para ele? Não, né? O STF pautou ações de constitucionalidade sobre regulamentação da internet que estavam paradas há meses, mas veja, isso daqui é para piorar a situação do Twitter, né? Agora, enfim, mas tudo isso que o STF fez aqui, no final das contas, ficou justamente mostrando o nível de censura do STF no Brasil. Ou seja, tudo isso daqui o pessoal deu de bandeja para o Elon Musk a prova de que o que ele está falando é verdade, que realmente há censura no Brasil.
há um poder ditatorial, sendo que ele não fez nada, ele não descumpriu ordem nenhuma, não podem acusar ele de nada. Então, é o que eu falo para vocês, essas coisas são muito importantes. Defender censura é muito difícil, defender liberdade de expressão é fácil. Defender imposto é difícil. Defender que você fique com o seu dinheiro é mais fácil. A liberdade é intrínseca ao ser humano. O ser humano quer mais liberdade. Qualquer coisa que o pessoal tente defender diferente está numa posição pior. O Elon Musk botou esse pessoal para dançar e todo mundo dançou a quadrilha que ele fez. Enfim, aqui, ó, isso indica que a imprensa, a sociedade civil, as instituições não aprenderam nada nos últimos 8 anos, né? Enfim, ele está dizendo aqui que o pessoal errou em responder, e eu concordo, não tinha porquê. Por que o Lula respondeu para o Elon Musk? Qual o propósito disso? Qual a ideia disso daí? Ele só se colocou no meio dessa briga, porque essa briga era, vamos lembrar, o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Ok que o Elon Musk colocou o nome do Lula lá quando falou que ele estava na coleirinha, mas todo mundo já sabe já, né? Enfim, aqui, ó, especificamente em relação ao judiciário, o Musk foi mestre. No seu grande jogo, ele está construindo o caminho para a figura mais temida no campo do direito, a desconfirmação. Aí ele vai descrever aqui, em seguida, aquilo que eu falo para vocês. É o maior medo de todo juiz. O juiz tem poder pra caramba, tem o poder... Lembra daquele do mago, do Aladim lá, né? Que você tem o poder do universo e coisa e tal, mas dentro de uma lâmpadazinha. Né? O juiz tem o poder de fazer qualquer coisa com uma canetinha, só uma canetinha, assinar o papel. Se as pessoas começam a desobedecer a lei, acabou. A moral do tribunal acabou, a moral do juiz acabou. E isso acontece o tempo todo. Já aconteceu aqui no Brasil várias vezes, acontece com juízes de primeira instância o tempo todo. E o juiz cai em desgraça, ninguém mais leva a sério as ordens do cara. E tá arriscado o STF chegar nesse ponto, justamente porque exagerou. Aí ele fala aqui, ó, Musk está construindo um aparato para conseguir ignorar ordens dos estados nacionais. Repara que ele fala aqui que não é só do Brasil, não. Ele está falando em termos mundiais, né? Esse aparato tem ao menos 3 elementos. Incentivo ao uso de VPN, serviço que permite furar a capacidade da Anatel e de operadoras de bloquear sites e serviços no Brasil. E é o que eu falo para vocês. Cada vez que o pessoal censura uma rede social, censura uma pessoa aqui, mais gente começa a usar VPN, e isso é uma coisa sensível. Se você pegar a conta de gente que já está bloqueado, tipo Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e coisa e tal, no início, logo que eles foram bloqueados, tinha pouquíssimas views. Por quê? Porque os caras, não tinha ninguém que entrasse ali, né? Agora já tem um monte de gente usando VPN e acessando ali, né? O judiciário perde a capacidade de fazer bloqueio. No momento que tiver uma fração grande da população brasileira usando VPN, acabou, não tem mais ordem para bloquear nada, né? Será então tentado a bloquear as próprias VPNs, um passo que nenhum país democrático deveria dar. Eu diria mais do que isso. A China já tentou bloquear a VPN, né? O grande firewall da China bloqueia a VPN. Sabe o que acontece lá? As pessoas trocam informação entre si sobre qual VPN que está funcionando. Sempre tem uma VPN que funciona. Sempre tem uma mais nova que está funcionando. E, meu amigo, não tem como bloquear a VPN, meu amigo. A internet é essencialmente anárquica. Não tem como bloquear a internet. Aqui, ó, outro tijolo no muro da desconfirmação que o Musk está construindo é a ameaça de encerrar o escritório do X no Brasil. Não vejo isso como uma ameaça, não. Eu vejo como uma resposta que vai acabar chegando para todas as operadoras, todas as empresas aqui no Brasil. No momento que você tem um judiciário que é abertamente hostil ao seu modelo de negócio, por exemplo, se o judiciário aqui no Brasil acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e estão planejando fazer isso, as empresas de internet, as mídias sociais todas vão ter que fazer isso, não tem outra alternativa, vão ter que sair do Brasil. E isso vai ser o pior dos mundos para o STF, porque aí ele não vai conseguir censurar mais nada. E vai estar todo mundo usando VPN, vai estar todo mundo funcionando, porque a internet continua funcionando, né? E, por fim, a grande cartada do pôquer da desconfirmação do Musk chama-se Starlink, né? Ou seja, basta viajar pelo interior do Brasil, incluindo a região amazônica, para ver como a Starlink já tem raízes profundas no Brasil. E é verdade, né? A Starlink já está num monte de lugar. Aí você fala, ah não, é só bloquear a Starlink. É mesmo, é só bloquear a Starlink. Sabe quem tentou bloquear a Starlink? O Putin. Tá cheio de Starlink na Rússia. Não tem como bloquear a Starlink. Vai bloquear como? Você vai na casa das pessoas e vai roubar o aparelhinho das pessoas? As pessoas escondem. Dá para você botar no telhadinho, assim, botar umas coisas do lado, assim, para tampar. Ninguém vai ver que tem uma Starlink ali. Não tem como você bloquear a Starlink no Brasil.
E o ponto que ele coloca aqui, repara como é que ele está falando aqui, o ponto que eu sempre coloco. O mundo está caminhando para o anarcocapitalismo, é inevitável. Os governos vão proibir, vão censurar, vão proibir, não vão deixar fazer. Mas a tecnologia, meu amigo, contorna essas coisas todas, né? E outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte, uma coisa importante é o seguinte, o Musk é muito mais influente sobre as Big Techs do que gostamos de perceber. Ele é o boiadeiro que atira à água os primeiros bois de piranha, demitiu milhares de pessoas no Twitter, deu certo, todas as Big Techs fizeram o mesmo. Isso é verdade. Reduziu investimentos em segurança da plataforma, deu certo, todas as Big Techs fizeram o mesmo, menos o Zuckerberg. O Zuckerberg não. Está agora construindo a teia para começar a ignorar ordens judiciais que acha que não estão alinhados à sua ideia particular de liberdade de expressão. Eu não duvido nada que esse movimento do Musk é justamente para esse teste. Por quê? Ele está realmente preocupado com os Estados Unidos. O Brasil não é tão importante assim para ele. Mas ele quer mostrar para o pessoal lá nos Estados Unidos como é que eles podem chegar. Porque ele pode fazer isso tudo lá nos Estados Unidos também. Ele pode tirar a equipe dele de lá, ele pode fazer todas as coisas sem o governo americano. Mas ele não quer fazer isso. Ele quer que o governo americano não vá esse caminho longo que o STF fez aqui para tentar fazer censura, para tentar calar as pessoas, né? Então, o que ele está fazendo aqui no Brasil é isso daí. Ele está dando uma lição para os legisladores americanos. Nem tenta. E parece que vai dar certo. E eu vou te falar um negócio, que bom